Então, aqui no chat, Aline. Aline, você conseguiu entender, já que eu uso o valor de K? Oi, Mário. Não, eu não entendi aonde que usaria o K, entendeu? Ah, o K é para definir quantos vizinhos mais próximos você vai utilizar para fazer a predição. Porque igual aqui, ó. Aqui a gente usou um vizinho mais próximo, né? Tipo assim, baseado no vizinho mais próximo, eu já rotulei. Como o vizinho mais próximo da empresa A era a empresa C, e a empresa C foi uma boa pagadora, então eu já rotulei essa nova empresa como boa pagadora. E a mesma lógica se aplica para mais, ó. Quando eu considero um vizinho mais próximo, olha lá, ó, é boa pagadora. Quando eu considero dois vizinhos mais próximos, eu faço uma votação. Quantos bons pagadores tiveram aqui e quantos não tiveram? Todo mundo aqui, né, quando o K é igual a 2, foi bom pagador. Então, esses dois vizinhos mais próximos dessa observação aqui, ó, a gente quer saber esse aqui, né? A gente não tem a resposta dele. A gente vai classificar ele como bom pagador ou ruim pagador baseado na vizinhança. Então, se eu usar o K igual a 2, eu ainda classifico ele como sim, porque os dois vizinhos mais próximos dele foram bons pagadores. E se eu usar o K igual a 4? Aí, ó, eu vou ter 3 vizinhos que foram bons pagadores e um que não foi. Mas fazendo a votação, eu ainda tenho mais vizinhos que foi bom pagador. Então, eu ainda rotulo ele como sim, como bom pagador. Se eu usasse o K igual a 7, eu já mudaria a história, ó. Porque eu tenho 1, 2, 3 vizinhos que foram bons pagadores e 4 que não foram. Então, se eu fizer a votação aqui, eu vou classificar ele, esse indivíduo novo aqui, como não, ou seja, como mau pagador. Entendeu? E qual que seria o melhor valor de K? Aí que eu comentei que não tem o melhor valor, você tem que testar K igual a 1 e ver a taxa de acerto. K igual a 2, ver a taxa de acerto. Uhum. Entendeu? Mas e qual seria o critério aí de vizinhança, Mário? O critério de vizinhança é essa aqui, ó. É a distância. A distância é que nós calculamos no slide anterior. Ah, tá. Tá, beleza. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Sim, sim. Lembra? Então, eu apliquei esse mesmo cálculo para uma base de dados maior. E ranqueei da menor distância, ou seja, do vizinho mais próximo para o mais longe. Ó. Então, tipo assim, esse cara que está aqui embaixo, o perfil dele não tem nada a ver com esse que está aqui. Olha como ele está longe. Entendeu? Ah, sim. Eu entendi. É que, como eu falei, eu tinha me perdido. Acho que me perdi aí no critério de vizinhança, mas agora relembrei. A vizinhança, graficamente falando, era esse aqui, ó. Essa questão aqui. Chegou um pontinho vermelho. Nós temos um pontinho, nós temos a população azul, população verde e população preta. Como que eu classifico esse pontinho vermelho que é novo aqui? Eu classifico ele na população azul ou classifico ele na preta? Entendeu? Aí eu calculo a distância, ó. A preta é a menor, né? Então, ou seja, então eu classificaria ele como sendo da população preta. É um pouquinho confuso mesmo os temas. Aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar. Estou prometendo, mas eu não faço, né? Eu vou compartilhar no OneDrive as aulas para poder assistir de novo. Vou até anotar aqui. Compartilhar aulas. Aí eu compartilho a aula 1 e a 2 também. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. O Elvis perguntou aqui. O que vocês estão vendo? A melhor maneira de fazer uma análise é deixando sempre mais perto do binário. Binário. Você fala da variável resposta, Elvis? Isso. Exatamente. É isso aí. É isso que o cálculo de vizinhança faz. Certinha a lógica. Só que ele faz via cálculo, né? De distância. Distância euclidiana. Beleza?
Vou mandar os slides também. Já anotei aqui. Beleza. Então, nós já vimos aqui no KNN a questão de vizinhança, né? Circadiano, KNN, tá. Isso nós já passamos. Agora nós vamos entrar aqui, Gente, coloca no mudo aí, por favor. É importante. Deixa eu só pegar meu cronômetro aqui, para a gente não perder, a gente ficar no tempo certinho. Beleza. Estamos com o tempo. Então beleza. A gente viu como que a gente viu até agora. Só para recapitular. Nós temos uma base de dados, nós vamos rodar o algoritmo aqui em cima. Seja a árvore de decisão, seja o Random Forest, seja o KNN. Né? Como que a gente valida a capacidade preditiva... Cadê meu mouse? Aqui. Capacidade preditiva de um algoritmo de aprendizagem de máquina. Nós precisamos de algumas métricas para isso. Nós vamos aprender agora. O que seria avaliar a capacidade preditiva? Avaliar o quão bem o algoritmo está acertando as previsões dele. Aqui tem alguns conceitos importantes. É o underfit, o desejado e o overfitting. Aqui a gente tem aqui essa parábola, né? Que é esse gráfico aqui com essa concavidade aqui. Se eu passar uma reta aqui no ponto médio e fazer a previsão, olha só, vou ter um sobreajuste. Se meu algoritmo não vai acertar nada. Agora, se eu fizer uma parábola passando no ponto médio desses pontos, olha só, eu vou ter um erro de predição daqui para a reta. Mas esse erro, no geral, ela vai estar acertando na média. Então, aqui é o desejado. E o que é o overfitting? É quando como eu comentei com vocês, é quando o algoritmo decora a base de dados. Ele acerta perfeitamente. Mas se chegar um dado novo aqui, esse dado novo for aqui, ó, ele já não consegue, já vai errar. Já esse aqui, como ele passou no ponto médio, ele vai ter um erro, mas ele consegue dar uma estimativa. Né? Então, para esse exemplo agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma base de dados de clientes que foram churn e não churn. O churn é quando o cliente cancela o contrato com a gente fala que ele deu churn. Quando não cancela, é no churn. Então, vai ter várias características desse cliente, características do contrato dele conosco, e no final o rótulo, né? Se esse cliente, com essas características, cancelou o contrato ou não cancelou. Tá. O que a gente faz em cima disso? A gente pega a base original, separa, aqui fica mais claro, ó. Separa a base em treino e teste. O que seria isso? Eu vou pegar, por exemplo, 70% da base para treinar o algoritmo e vou esconder o restante, essa base aqui para teste. Por quê? Meus dados já estão rotulados aqui. Então, como que o algoritmo aprendeu aqui? Eu mando ele prever de cá e comparo a taxa de acerto dele. Por que isso é importante usar a base de teste? Justamente para ver a capacidade do algoritmo em acertar dados que ele ainda não conhece. Então, a estrutura seria mais ou menos assim. A partir da base original, cadê meu mouse? Aí. A partir da base original, a gente extrai o percentual, vamos pôr aqui 75%, por exemplo, e treina o algoritmo. E no percentual restante, eu vou aplicar ele aqui, o algoritmo treinado, né, e vou comparar os acertos e erros. E vou avaliar a taxa de acerto. Esse é um método que chama holdout. É esse procedimento de separar um percentual da base para treino, né, esconder uma parte do algoritmo para testar. E tem um outro método, que até o que o Random Forest usa, que é o bootstrap. Que ele faz? A partir da base de dados original, aqui, ó, tem até aqui, consiste em gerar diversas bases de treino a partir do dataset original, através de um processo de reamostragem com reposição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir na base de dados original, sortear linhas aleatoriamente com reposição, ou seja, uma linha que foi sorteada, pode ser sorteada novamente, e montar uma base de treino. As linhas que não vieram para a base de treino, elas automaticamente já vão compor a base de teste.
Então, treina o algoritmo, aprende, testa e avalia. Aí eu posso fazer isso de novo, uma outra réplica. Ele vai voltar na base de dados original, sortear linhas aleatoriamente com reposição, treinar um outro algoritmo e aplicar no teste e avaliar os acertos. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Eu posso fazer 500 réplicas do Bootstrap, 25. Né? O default do R é 25. Se a gente não passar nenhum parâmetro, ele vai fazer, a gente vai ver na prática que ele faz 25 réplicas do Bootstrap. Então, ou seja, ele treinou 25 algoritmos e avaliou a taxa de acerto deles. Então, e no final, a gente pega a taxa média de acerto. Então, o método do Bootstrap ele é um método mais seguro do que o Rollout, porém, ele é mais... porque o Rollout, a gente separa uma base para teste. Né? O Bootstrap, não. Eles criam uma base de treino e testam nos de fora. Que outra base de treino testam nos de fora. Então, só que, imagina se for um Random Forest, por exemplo, e a gente usar 30 réplicas, vai treinar 30 Random Forest. Cada Random Forest, vamos supor que a gente tem 500 árvores. Então, vai ser 500 vezes 30 árvores. Então, o custo computacional do Bootstrap, muitas vezes, ele é maior do que o Rollout, que é bem mais simples. Mas, em compensação, ele é um método mais robusto para a gente testar que o algoritmo está mesmo sabendo prever dados que ele ainda não conhece, fora da base de treino. O que é esse com reposição? O com reposição é o seguinte. Vamos pegar um exemplo do baralho. Nós temos um baralho com 4 cartas, né? Eu retiro uma carta aleatoriamente. Só que aí na hora de tirar outra, eu volto a que eu tirei para o baralho e ela pode ser sorteada novamente. É a mesma lógica aqui. Eu tenho a base de dados aqui. Eu vou gerar uma réplica Bootstrap aqui para compor a primeira base de treino. Então, eu vou sortear linhas aqui, né? De forma aleatória, para compor a base de treino. Só que ao sortear uma linha, ela volta para cá. A mesma linha pode ser sorteada 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Não tem problema. É isso que é com reposição. Reposição é quando a linha volta para o conjunto de dados. Mas isso acontece na mesma réplica? Aí na primeira réplica, ela vai montar. Isso, a mesma réplica, isso. Mas qual seria o sentido de você sortear o mesmo dado 2 vezes? É para manter a probabilidade, para que todos os indivíduos tenham a mesma probabilidade de ser sorteado. Entendeu? Esse método do Bootstrap, na estatística, vamos falar assim, tradicional, ele é bastante utilizado também. Então, o objetivo disso é isso, é manter a probabilidade de ser sorteado. Ou seja, a gente é justo com todo mundo tem a mesma probabilidade de ser sorteado. Entendeu? Mais ou menos? A lógica é mais ou menos essa. Sim. E agora vem uma pergunta da Rafaela aqui, ó. Tem alguma porcentagem ideal para dividir entre treinamento e teste? Por exemplo, 70% e 30%, 80% e 20%. Então, Rafael, aí depende muito do tamanho do seu dataset. Porque se for muito grande, por exemplo, 20% para teste, já vai dar muitas linhas. Então, já está bom. Ou até mesmo 10%, se for muito grande mesmo, tipo milhões de linhas, né, esse dataset. Mas, assim, na prática, a gente se depara muito com dataset assim, médio, que vem até em Excel mesmo. Tem ali 400 mil linhas, mais ou menos, 500 mil linhas. Então, 70-30 é um bom valor. Pode manter assim. Entendeu? O RStudio tem algum limite de número de linhas ou não? Não tem, não. O limite Não. dele, como ele armazena na memória, o que você tiver de memória, você consegue armazenar. Milhões de linhas. Uhum. Eu tenho, inclusive, biblioteca que integra com o Spark. Então, se sua máquina for muito robusta, você consegue usar o Spark dentro do R. Aí você paraleliza tudo e fica rapidaço os negócios. Uhum. É bem interessante. Entendeu, Rafael? Não tem uma regra absoluta também, não. Ciência é isso mesmo. É experimentação. Não tem muita regra absoluta, não. Beleza. Nós vimos aqui os conceitos, né, do overfitting, que é quando o algoritmo decora os dados de treino, mas não consegue classificar quando chega um evento novo. Nós vimos o método holdout, que é quando nós separamos uma base para treino e uma para teste.
nós vimos o método Bootstrap, que gera várias barras de treino e teste, até quando a gente quiser. Beleza? O próximo slide aqui são métricas. Essa é a variável de classificação. Beleza. Então, nós aprendemos agora os métodos, né? Então, agora, quais são os números que a gente vai utilizar para validar esses algoritmos, né? Aqui, essa base de dados aqui, ela chama Pima Indians Diabetes. São medições de uma tribo, de mulheres grávidas de uma tribo indígena. Eu não sei qual lugar do mundo. E a ideia é de acordo com a idade, com não sei o que, insulina, massa, tríceps, pressão, glicose. Aqui, não sei, talvez seja mês de gravidez, não sei exatamente. Prever se essa paciente tem diabetes ou não. Porque, se eu não me recordo da história, era um lugar muito, muito humilde, muito pobre, que não tinha médicos. Então, a galera queria treinar um algoritmo para deixar lá, né, tipo, para poder usar. Tá. E a variável resposta aqui é positivo, também é binário. É positivo se teve diabetes e negativo se não teve diabetes. Então, de cara, eu já rodei uma árvore de decisão em cima dessa base de dados. Então, a variável que traz maior ganho de informação foi a glicose. Ela está no primeiro nó. Então, ele vai perguntar, a glicose da pessoa é menos que 144? Se não for, de cara, ele já vem para cá e já classifica como positivo. Tem diabetes. Tem 74% de probabilidade de ter diabetes. Se for menor do que 144, aí vem para cá e pergunta, e a idade? É menor do que 29 anos? É menor. Então, vem para cá e já rotula, negativo. Ele tem 11% de probabilidade de ter. É muito pouco. Tá, vamos supor que a idade dele é maior do que 29. Aí vem para cá. Tá, mas e a massa? A massa dele é menor do que 27? Então vem para cá e rotula como negativo também. Ele tem 0,07% de chance de ser positivo. É muito pouco. Então, enfim, essa é uma árvore de decisão um pouquinho maior do que aquela outra, né? Tá, e o que a gente vai fazer agora? Vou pegar a base de treino e vou rodar no R, é o comando predict. Ou seja, cada linha da base de treino, da base de teste, vai percorrer essa árvore aqui e vai gerar a predição. Então, para o primeiro indivíduo que era positivo, a árvore previu como negativo. Para o segundo que era negativo, ela previu como negativo. Para o terceiro, ela também acertou. Para o quarto, era positivo, ela também acertou. Para o quinto, ela errou. Era positivo, ela classificou como negativo. Então, no olho, a gente consegue ver alguma coisa, né? Mas a gente precisa resumir isso aqui numa tabela, que a gente chama de matriz de confusão. O quão confuso foi o aprendizado do algoritmo. Então, a chamada de confusão não é à toa, que realmente, para quem está aprendendo, ela realmente é confusa de entender. Mas vamos lá, vou tentar explicar com calma aqui. Nas linhas, nós temos as classes preditas. Nas colunas, nós temos as classes originais. Então, daqueles indivíduos que a árvore de decisão classificou como tendo diabetes, 24 ele acertou, 24 ele errou. Olha só, deu um falso positivo aqui. Ou seja, ele falou que tinha diabetes, mas não tinha. E dos indivíduos que ele classificou como não tendo diabetes, 29 ele acertou e 83, 29 ele errou e 83 ele acertou. Então, a gente vê que na diagonal principal da matriz são os acertos. Né? Nas diagonais secundárias são os erros. Né? Então, isso aqui é bom ou ruim para a gente? Era interessante que ele acertasse a classe positiva, né? Então, tipo, o que a gente tem que analisar no negócio? O que é mais crítico? Ele errar a classe positiva ou a classe negativa? Nesse contexto, nos parece que errar a classe positiva é mais crítica, porque eu vou falar que a pessoa não tem diabetes e ela tem. Aí ela não vai procurar o tratamento e pode vir a consequências mais graves. Né? Se eu falar que ela tem diabetes, sendo que ela não tem, é menos crítico. Então, o algoritmo ele acertou mais para quem tem diabetes.
Aliás, quando ele fala que não tem. Quando ele fala que tem, está um pouco confuso. Só que, mesmo nessa matriz, a gente precisa de calcular algumas métricas para nos auxiliar a fazer essa validação. Que métricas são essas? Nós vamos ver. É a acurácia, a precisão na classe positiva. A classe positiva, no nosso caso aqui, teve diabetes, né? E a precisão na classe negativa, que no nosso caso aqui não teve diabetes. Então, a acurácia é simplesmente a taxa de acerto geral do algoritmo. A precisão na classe positiva, ela responde a seguinte pergunta. Das observações classificadas como positiva, quantas realmente eram positivas? E a precisão para a classe negativa responde a seguinte pergunta. Das observações classificadas como negativa, quantas realmente eram negativas? Então, a gente vai ter isso aqui em termos percentuais. Olha só, a acurácia. A acurácia eu pego os acertos, ó, 24 com 24, mais 83, 83, e divido pelo somatório total, ó, de erro mais acertos. Então, a acurácia ela é uma medida de acerto geral. Ó, então, no geral, considerando a classe positiva e negativa, o algoritmo acertou 69%. Beleza, parece um número bom. Mas será que ele está acertando aquela classe que a gente quer prever, que teve diabetes? Então, eu vou pegar, como é que é a precisão? Eu vou pegar quanto que ele acertou, que é 24, e vou dividir por quanto que ele acertou mais quanto que ele errou, que vai dar 58,54%. Já não é um número tão interessante. E a precisão na classe negativa? Vou pegar quanto que ele acertou para a classe negativa, 83, e vou dividir pelo quanto que ele errou, 29, mais quanto que ele acertou, 64%. Então, quais conclusões que a gente tira aqui? O algoritmo, quando ele fala que não tem diabetes, ele é mais confiável. Quando ele fala que a pessoa tem diabetes, ele está errando. Então, pode ser uma coisa crítica para a gente. Então, por isso que lá no R a gente vai ver que ele dá a acurácia para a gente, é o primeiro indicador que ele dá para a gente. A acurácia ela pode ser um indicador muito enviesado a gente trabalhar. Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando com uma base de dados que tem 90% da base de dados é o evento 1. E só 10% é o evento 0. É tudo 1. Então, se o algoritmo estiver super ruim, mas se ele chutar tudo como 1, a acurácia já vai dar 90%. Então, se a gente olhar só a acurácia, ela pode enganar. A gente sempre olha as precisões também, para ver se ele está acertando, principalmente a classe de interesse nossa. Né? E tem uma outra métrica, que é o kappa. O kappa, o cálculo dele é um pouquinho mais complexo, então eu não vou entrar aqui no cálculo, mas ele é chamado de coeficiente de concordância de kappa. Ele é como se a interpretação dele é como se fosse a acurácia, porém ele é mais exigente. Então, para interpretar o valor de kappa, a gente pode usar essa tabelinha aqui. O kappa menor do que 0, o algoritmo errou para caramba. O kappa entre 0 e 19 teve concordância pobre, está errando muito. Ah, não, obrigado. E um kappa entre 0,8 e 1 é concordância quase perfeita, ou seja, o algoritmo está acertando quase tudo. O R também dá prontinho para a gente essa métrica aqui. A gente não precisa de calcular nada. A gente vai ver na aula prática. E aqui é um conceito que confunde bastante no começo, mas eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que vai clarear, que é o conceito de verdadeiro positivo e falso positivo. Então, aqui nós temos a matriz de confusão. Nessa posição aqui, posição linha 1, coluna 1, nós temos os verdadeiros positivos. O que seriam os verdadeiros positivos? É a taxa de acerto para a classe positiva. Então, vamos trazer daqui, por exemplo, aqui. Ó. Aqui também tem uma matriz de confusão, só que em forma de imagens. A médica diagnosticou a mulher grávida como grávida. Então, ok, é um verdadeiro positivo, porque se eu quero prever quem está grávida, né, minha classe de interesse é quem está grávida. Então, ele acertou para a classe positiva. O que seria um falso positivo? Aí, olha o exemplo aqui. É quando eu erro para a classe positiva. O médico falou para o paciente homem que ele está grávido. Então, ele errou para a classe de interesse. E aqui nós temos o falso negativo. O falso negativo é quando eu erro
para a classe de interesse. Por exemplo, a médica diagnosticou a paciente grávida como não grávida. Ela errou. E o que é um verdadeiro negativo? É quando eu acerto para a classe negativa. Olha só, o médico classificou o paciente homem como não grávido. Ele acertou. Certo? Então, na prática, não grávida é boa, né, Rafael? Na prática, é que a gente faz? A gente roda vários algoritmos e compara, e gera uma tabelinha e compara a acurácia, o kappa, a precisão, na classe positiva, na classe negativa. Então, aqui eu apliquei uma árvore de decisão, apliquei um KNN com K igual a 5, e lembra das padronizações que a gente viu na segunda aula? Eu apliquei a padronização Z-score. Padronização Z-score, quando a gente pega cada valor, subtrai pela média, eu passei um misto aqui, e divide pelo desvio padrão. Eu vou disponibilizar a gravação da segunda aula, principalmente para poder recapitular isso aqui. Porque no KNN, a gente tem que aplicar a normalização, seja min-max ou seja z-score. Por quê? Se eu for calcular a distância e tiver uma variável medida em metros quadrados, por exemplo, e a outra em reais, vai distorcer a distância. Então, quando a gente padroniza, todas as variáveis ficam na mesma unidade de medida. Aí eu posso aplicar a distância euclidiana. Então, esse é um detalhe muito importante no KNN. Naquele exemplo que eu dei, eu não apliquei distância, porque as duas variáveis eram medidas em reais, né? Que era o lucro e o faturamento. Então, como a unidade de medida é a mesma, a gente não precisa aplicar a padronização. Pode. A Rafael perguntou assim, ó, na dúvida eu posso padronizar e normalizar tudo? Pode. Pode sim. Muita gente faz isso, tá, Rafael? Você já pode chegar e padronizar tudo. Mas, geralmente, algoritmos que trabalham com distância são exigência obrigatória para padronizar. Por exemplo, o K-means, né, o algoritmo de clusterização hierárquica, nós vamos ver aqui também na disciplina, e o KNN. Seja o KNN para classificação ou para regressão. Deixa eu só ligar a bateria no meu telefone aqui, pessoal. Só um minutinho. Achei que estava ligado na bateria o notebook, mas não estava, não. Aí, beleza. Então, eu rodei também no final aqui o Random Forest contendo 150 árvores de decisões. E aí, né? Qual algoritmo que eu escolho? Bom, a gente quer prever nosso interesse é quem tem a maior taxa de acerto em quem tem diabetes, né? Então, o algoritmo que apresentou a melhor capacidade preditiva aqui foi o Random Forest, olha só. 66,67% de precisão na classe positiva. Na classe negativa, esse KNN aqui teve uma precisão maior. Mas mesmo assim, a do Random Forest foi, né, satisfatória também e teve uma maior precisão na classe positiva, de interesse. Na prática, a gente nem olha muito a acurácia e o kappa. A gente vai direto para as precisões. Beleza, pessoal. Aqui é um pouquinho confuso. Foi alguma dúvida? Vocês querem que volta? É muito termo novo, nome novo. A gente vai começar a ver a interpretação do dendrograma no K-means. Não, o K-means, ele não gera dendrograma. É um outro algoritmo que a gente chama de clusterização hierárquica. Aí ele gera, baseado na distância euclidiana. Nós vamos ver isso daqui 2 aulas. Ok. Tá bom? Então, pessoal, agora vamos para a parte prática. Classificação com R. Todo mundo conseguiu colar o código aí? Ah, boa, Elcio. O que eu fiz, né?
Fábio conseguiu, a Mônica conseguiu, beleza. Então, eu mandei o TXT, é só abrir o TXT, selecionar o código aqui, pode dar um Ctrl A para selecionar tudo, e colar no R ou no RStudio. Né? Aqui no meu caso eu já colei. Aí provavelmente a máquina de vocês vai precisar de instalar as bibliotecas. Tá? Aí vocês podem fazer a instalação. Uma vez feita a instalação, eu não vou entrar muito em detalhes das bibliotecas não, mas eu já deixei comentado. Ó. Então vocês podem ler, que está bem explicadinho aqui. Então, beleza? Como na minha máquina já está instalado, eu vou pular esses comandos aqui. Vou até comentar eles, porque eu não vou utilizar eles mais. Eu já vou vir direto aqui para o library, que eu vou carregar essa biblioteca. Essa biblioteca aqui, ela tem vários conjuntos de dados para a gente brincar. Então, quem quiser praticar, pode usar ela. Então, quando a gente carrega ela, a gente pode chamar o conjunto de dados. Inclusive, esse que a gente vai trabalhar agora, que é aquele conjunto de dados lá das mulheres da tribo indígena. Então, nós vamos carregar. O Carrot é o que eu mostrei para vocês na primeira aula. É a biblioteca que tem muito recurso para Machine Learning. Rpart é para gerar árvore de decisão. Rpart.plot é para a gente plotar e ver a árvore de decisão. Então, quando eu clico aqui, ó, esse primeiro comando aqui, ele vai carregar o conjunto de dados na memória do R. Ó, veio para cá. Ó. Então, o conjunto de dados tem 68 linhas e 9 variáveis. Se a gente quiser ver ele, é só clicar aqui nessa tabelinha aqui do lado. Olha. Ele fez uma marcação aqui, ó. Como é que tira aqui? Aline, Desculpa, eu não sabia que saía aí. Sai aqui. Dá para tirar? Deixa eu ver aqui. Aê, boa. Valeu. Então, aqui a gente consegue ver a base de dados, que é aquela mesma do exemplo lá, né? Porque a gente quer classificar se a paciente tem ou não diabetes, baseado nessas características aqui. Posso fechar aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir esse conjunto de dados aqui a um novo data frame que chama dados, para manter a base original quietinha lá. Se der algum problema, se eu fizer alguma coisa errada, eu consigo voltar aqui na base de dados original de novo. Então, seleciono e rodo. Olha lá, está igualzinho, não mudou nada, só o nome, que agora chama dados. Se eu entrar com o comando summary aqui nos dados, ele já começa a análise exploratória. Olha lá. Ele vai pegar cada variável, a idade. Eu sei que a idade média das pacientes é 32 anos. Eu sei que a paciente mais velha tem 81 anos. A paciente mais nova tem 21. Então, a massa média das pacientes é 31,99. A massa mediana, 32. Então, aqui a gente já pode conhecer, né? Ter um primeiro contato com a variável. Então, vamos separar para treino e teste aqui agora. O método holdout, né? Então, por isso aqui, ó, até escrevi. Separa o conjunto de dados para treino e teste, para holdout. Então, com esse comando aqui, a gente separa. E esse aqui é o percentual que a gente vai definir para treino. Se eu quiser 70% para treino, eu ponho aqui. Se eu quiser 80%, eu ponho aqui. Nesse caso, eu deixei 80%. Vocês estão conseguindo rodar comigo, pessoal? Não sei se estou fazendo rápido. Eu vou fazer mais devagar para garantir. Então, a gente roda aqui. O que eu faço aqui? Quando a gente roda esse comando aqui, ó, create data partition, ele vai gerar essa coluna aqui, index. Ele sorteia linhas de forma aleatória na base de dados, para compor a base de treino. Por exemplo, a linha 644, 645, 646, 647, 648, está seguido. Ó, mas da linha 648, ele pulou para a linha 650. Então, ou seja, essas duas linhas que sobraram aqui vão compor a base de treino. E assim é a mesma lógica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sortear de forma aleatória 80% dos dados da base de treino.
E aqui eu atribuo eles para a base de treino. E aqui eu atribuo eles para a base de teste. Lembrando que porque no R, para acessar um data frame, eu posso abrir um colchete e uma vírgula. Aqui eu tenho linhas, quinta linha da segunda coluna. Olha lá, ele vai gerar para mim. Ok? Então, ó, separei 80%, né? Minha base de treino tem 768 observações e não, a base de treino tem 615 observações e a base de teste tem 153. Lá, de repente, está até muito para a base de teste. Eu posso até mudar aqui, ó, 85. Vamos ver como é que fica? Olha lá, ficou 60, eu aumentei a base de treino e reduzi um pouquinho a base de teste. Então, ok, vamos seguir sim. E é muito importante que a base de teste reflita a proporção de pacientes com diabetes e sem diabetes na base de treino. Então, ó, a proporção. Na base de treino, nós temos 34% de pacientes com diabetes e na base de teste também. Nós temos 65% de pacientes sem diabetes e na base de teste também. Então, o Carrot, com esse comando aqui, ele já faz para a gente, porque eu passei a variável resposta aqui, ó. Então, ele já sabe que ele tem que sortear as linhas de forma aleatória e sabe que ele tem que manter a proporção, né, nas bases. Aqui é só um comandinho para fixar os valores aleatórios. Então, aqui, ó, ele já começa a treinar os algoritmos. O comando train é um comando genérico do Carrot, da biblioteca Carrot. Então, o que a gente passa aqui? Eu quero prever a diabetes, que a diabetes é o nome da nossa variável resposta, né? Diabetes. Então, eu passo ela aqui. Quero prever a diabetes em função de quais variáveis? Eu poderia vir cá e escrever, tipo assim, ó. Posso pegar o nome aqui das colunas? Opa. Eu quero prever a diabetes em função da paciente estar grávida, mais em função da glicose dela, mais em função da massa dela. Só que o que acontece? Todas as variáveis do conjunto de dados são preditoras. Então o que eu faço? Eu ponho um pontinho. Porque o R já entende que eu quero usar todas as variáveis do dataset para prever a diabetes. Ok, mas de onde está vindo os meus dados? Então, argumento data, eu passo igual a treino. Qual método que eu quero utilizar? Posso remover isso aqui. Ó. Eu quero utilizar a árvore de decisão, que chama R-part, aqui no R. Só isso. Lógico, como vocês viram, a gente pode passar mais argumentos, mas não precisa, que aqui as configurações default já são muito boas. Então, vamos rodar nossa primeira árvore de decisão aqui. Ó. Eu vou guardar a árvore de decisão num objeto que chama árvore underline model. Deixa eu limpar aqui embaixo com Ctrl L. Agora eu vou rodar. Pronto. Aqui está treinando. Ó. Treinou. Ou seja, ele fez para todas as variáveis aqui, ele calculou a entropia, o ganho de informação, escolheu as variáveis mais relevantes. Se a gente clicar aqui, ó, a gente visualiza o resultado, o resumo do treinamento. Olha lá. Então nós tínhamos 653 amostras, ou seja, linhas, né? Nós tínhamos 8 preditores, nós tínhamos 2 classes, negativo e positivo. Então, olha que interessante. Ele fez 25 réplicas Bootstrap. E cada réplica, né, tinha 653 linhas. Opa. Então, o que ele falou aqui? Lembra que eu comentei que a árvore ela pode crescer muito e chegar ao nível de superajustar os dados? Então, tem que fazer a poda. O R já faz a poda para a gente. Esse CP aqui é o Complex Parameter, parâmetro complexo, que é o nível, a altura da árvore de decisão que ele vai ter que fazer a poda, para ele não dar o overfitting. Então, ele falou aqui para a gente, ó, o melhor nível de poda foi esse aqui.
0,01, que ele deu o coeficiente kappa de 0,39 e a acurácia de 0,72. Tá, vamos investigar mais isso aqui. Eu quero gerar... Aqui a gente... Então, olha que interessante. Ele descartou todas as variáveis e manteve só a glicose. A árvore ficou um toco. Então, de cara, o que isso que pode ser? Pode ser um indício que a base de dados não está boa. Porque ele só conseguiu aproveitar uma variável só. Então, de cara, ele vai perguntar, qual é a sua glicose? É abaixo de 0? É abaixo de 144? Vem para cá, negativo. É acima de 144? Vem para cá, positivo. Então, ficou feinha essa árvore, mas é só para a gente entender. Então, com o comando predict, vamos supor assim, que chegou novas pacientes, eu importei a base de dados dela para cá e eu quero dar um predict nela. Ou seja, eu quero gerar predição para essas novas pacientes. Eu já tenho os dados dela, as características. Eu quero ver se... Eu quero classificar elas como positivo ou negativo para diabetes. Então, eu entro com o comando predict, passa aqui o modelo treinado, que a gente treinou aqui. E qual que é o dado? É o dado de teste. Né? É o dado de teste que nós separamos aqui, para aplicar a metodologia holdout. Então, quando eu vou dar um predict e vou gravar aqui, nesse objeto, predições árvores. E com o comando confusion matrix, eu consigo gerar a matriz de confusão e aquelas métricas, as precisões. Olha a matriz de confusão. Então, ele me dá aqui a acurácia, me dá o kappa, me dá a precisão na classe positiva e a precisão na classe negativa. Então as métricas que nós aprendemos. A gente vê que tem outras métricas aqui também, que são importantes, mas nós não aprendemos ela, porque é muita métrica. Então, vamos focar nas que a gente já sabe. Então, olha que interessante, usando só uma variável, ele teve uma precisão até razoável. Vamos ver aqui os outros algoritmos, se performa melhor do que a árvore de decisão. A gente pode rodar o KNN. Qual que é o comando aqui? Eu posso praticamente copiar esse aqui. É muito simples. Colo. Vamos fazer junto. Eu colo e o método eu vou mudar para KNN. E como as nossas variáveis aqui estão em unidades de medidas diferentes, a gente tem que aplicar uma normalização. Então, eu vou entrar com o comando preproxies. E qual a normalização que eu quero? Eu quero a normalização min-max. Então, é o argumento range. Ok, aí ele já entendeu. Então, quando eu rodar aqui, ele vai testar vários valores de K para a gente e vai retornar o melhor. Quer ver? Treinando, já foi. Ele é bem rápido. Vamos ver o resumo do treinamento. Olha o que ele falou. A acurácia final, para o modelo ótimo, foi utilizado o valor de K igual a 7. Então, ele fez 25 réplicas do Bootstrap, aplicando a normalização min-max, aqui em pré-proxies, ele fala, o que foi aplicado de pré-processamento dos dados? Foi aplicado um rescaling, onde todas as variáveis agora, elas estão entre o intervalo de 0 e 1, que foi esse comando range que nós passamos aqui. Ela gerou 25 réplicas do Bootstrap, ou seja, para cada réplica ela testou vários valores de K. E o que ela falou? Usa o K igual a 7, que é o melhor valor. Então, vamos ver a performance dele em dados que ele ainda não conhece, ou seja, na base de teste, que é o comando predict. Então, vou selecionar aqui e gerar a matriz de confusão. Então, olha aqui a precisão. A gente vê que foi bem parecido, né, com a árvore de decisão. Enfim. Vamos lá, vamos rodar mais coisa aqui. Então, agora, eu quero treinar também um KNN, só que eu quero fazer com a normalização Z-score, que é aquela que a gente subtrai pela média e divide pelo desvio padrão. Inclusive, está errado aqui. Vamos rodar. Aí o argumento aqui no pré-proxies, em vez de pôr range, igual a gente pôs aqui, a gente vai pôr center
scale. Centra, ele subtrai pela média, ele centra na média, né? Scale, ele divide pelo desvio padrão. Então, vamos executar. Pronto, é bem rápido. Bom, vamos ver o resumo do treinamento. Então, olha só, agora, como a gente mudou a padronização aqui, ele já falou assim, ó, o melhor K é o K igual a 9. Considere os 9 vizinhos mais próximos para gerar uma predição. Então, vamos aplicar o método holdout. Então, dá o prediction, né, na base de teste. E vamos ver a matriz de confusão. Ó, já foi mais interessante, olha só. As precisões dele. Até agora foi o que performou melhor. Vamos rodar mais coisa. Vamos rodar o Random Forest agora com 100 árvores de decisões. A quantidade de árvores é aqui, ó, 100. Vamos rodar. O Random Forest costuma ser um pouquinho mais demorado. Que ele vai ter que treinar 100, para cada réplica Bootstrap, ele vai treinar 100 árvores de decisões. Então é muita coisa. Ó, demora um pouquinho mais para rodar. Ó. Mas não vai demorar muito não, porque a base é pequena. Isso. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar um predict na base de teste e gerar matriz de confusão. O KNN performou melhor que o Random Forest nesse caso aqui. Se a gente for olhar essas métricas aqui, né? As precisões. Então, no final, a gente pode gerar um gráfico comparativo dos algoritmos. Olha lá. Qual que trouxe o melhor capa? Foi o Random Forest. Qual que trouxe a melhor acurácia? Também foi o Random Forest. Então, é interessante. Aqui o ruim desse gráfico é que ele não mostra a precisão. Eu já pesquisei, eu não consegui achar como é que faz para mudar isso aqui. Só que conseguir depois, me fala. Para ele mostrar a precisão aqui em vez do acurácia do capa. Mas se a gente fosse escolher um algoritmo baseado no capa, né? Seria o Random Forest. Beleza. Beleza, pessoal. Para a aula de hoje, o time preparado era isso. Ficou alguma dúvida aqui no R? Aqui é muito conceito também, muita coisinha. Eu acho que é válido assistir a aula, né, que eu vou disponibilizar para vocês no máximo até amanhã, prometo. Então a gente pode passar. Vocês querem que volte com uma parte? Então, nós aprendemos... Oi? No gráfico anterior, onde tem a acurácia e capa, tem um nível de confiança embaixo, não é? Isso, exato. Esse Exatamente. nível de confiança, ele não seria o que você estava perguntando, que eu esqueci o nome? A precisão? A precisão? Não. Esse aqui é o seguinte, que tá vendo que dá um intervalo aqui? Tem um limite... Aqui que ele fez 25 réplicas de bootstrap, né? Então, para cada réplica de bootstrap, ele calcula o capa. Então, como ele fez 25 réplicas de bootstrap, ele calculou 25 capas. Então, aqui é o capa médio, esse pontinho aqui, e aqui é um intervalo de confiança que dá 95% de confiança. Isso vem lá da estatística. O que isso diz para a gente? Quando eu 95% de confiança, eu te falo que o Random Forest tem esse capa médio, porém variando entre 0,4 mais ou menos e 0,48 mais ou menos. Então, quanto menor esse intervalo aqui, melhor. É porque é sinal que o algoritmo tem um comportamento mais homogêneo, ou seja, em cada bootstrap ele se comportou de maneira mais semelhante. Entendeu? É um pouquinho confuso também essa parte. Não, sim, perfeito. Eu vou pegar? Uhum. Não, legal. Então Obrigado. tá. Nada. Beleza. Então vamos lá para o nosso primeiro algoritmo.